O segundo capítulo do livro de Reis estaremos agora apresentando. É uma história bem intrigante que a Bíblia vai contando das pessoas daquele tempo. Nós nem somos diferentes, até diversificamos a cultura, mas somos bem negligentes. E do cuidado de Deus por nós também somos às vezes muito indiferentes. Este é o canal Bíblia e Poesia, você já sabe, se inscreva, coloca o dedão aí, busque pessoas, precisamos crescer. Jesus tem pressa, Jesus quer vir nos buscar, mas Ele precisa nos transformar, e a transformação vem quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos aproximamos dela. E a Bíblia começa dizendo, quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instrução para ajudar ao seu filho Salomão. Eu estou para seguir o caminho que segue todo mortal. Por isso, meu filho, seja forte, seja homem e livre-se sempre do mal. Obedeça ao seu Senhor, o que Deus dá é exigência. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos e também aos seus mandamentos. A eles tem obediência. Às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos lá na lei de Moisés e que por Deus a ele foi dito. Em tudo que você fizer, assim você prosperará. Por onde quer que você for, a promessa que me fez o Senhor, sim, Ele a você manterá. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta sendo diligente, e se me seguirem de todo o coração, de toda a alma, fielmente, no trono de Israel você jamais ficará sem descendente. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abné, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, ficou isso no tanto faz, derramando sangue inocente. E isso ele fez, não era em tempos de guerra, mas era em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias, tudo manchado de sangue ficou. Proceda com a sabedoria que você tem, não o deixe envelhecer, para que em paz a sepultura ele possa então descer. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você e que têm com você verdadeira amizade, porque eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que com você também muitos outros estão. Simei, filho de Gera, o Benjamim de Baurim, ele lançou terríveis maldições contra mim, no dia em que fui para a região de Manaim. Mas desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe prometi, jurando, que pela espada do Senhor não estaria matando. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Você saberá como deverá se comportar. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer à sepultura ensanguentado. Então, Davi descansou junto com os seus antepassados. E na cidade de Davi, ele foi sepultado. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom também, e reinou 33 anos em toda a Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, como seu pai tinha sido, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, e desta vez ela lhe perguntou, você vem em paz? Ele respondeu, sim, eu não quero confusão. E acrescentou, tenho algo para lhe dizer. Ela disse, tudo bem, pode falar. Você sabe, disse ele, que era eu quem deveria reinar. Todo Israel já me via como seu rei em meu reinado, mas o meu reino foi para o meu irmão e os planos foram mudados, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora eu quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. E ela disse, fale, o que é que você quer? E ele então prosseguiu, peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisaque para ser minha mulher, pois de atender você, ele não deixará. Então ele respondeu, tudo bem, eu vou com ele falar.
com seu rei em seu favor, meu rei em seu favor, eu vou então falar. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, para recebê-la, Salomão se levantou, diante dela se inclinou, diante dela naquele dia. Depois assentou-se no seu trono, que trouxesse um trono para sua mãe mandou, e à sua direita ela então se assentou. Tenho um pequeno pedido nesta hora para lhe fazer, disse ela, eu te peço, não deixe de me atender. O rei respondeu, tudo bem, seu pedido, mãe, pode fazer, e eu farei o possível para poder te atender. Então ela disse, dê a sunamita Abisaque por mulher Adonias, seu irmão. Ao que perguntou a sua mãe, o rei, agora intrigado, Salomão, por que você pede somente a sunamita para Adonias, a Abisaque? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Beatar e também para Joabe. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue então e o faça com todo rigor, se não lhe custar a sua própria vida. Isso que Adonias falou. E eu agora juro pelo nome do Senhor, que no trono do meu pai Davi me estabeleceu e fundou uma dinastia para mim, conforme prometeu que hoje mesmo Adonias morrerá. E o rei Salomão deu ordem a Benaia no mesmo dia para o filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou, para as suas terras em Anatote você irá. Você merece morrer, mas hoje eu não vou te matar, pois a arca do Senhor diante de Davi, diante de meu pai você carregou, e de todas as aflições dele, foi você quem compartilhou. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdote do Senhor dali, cumprindo que a palavra do Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família do sacerdote Eli. E quando a notícia chegou a Joabe, que com Adonias havia conspirado, ainda que não com Absalão, ele ficou muito preocupado. Ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe estava lá, que ele havia se refugiado lá na tenda do Senhor e estava ali agarrado ao altar. Para que fosse matá-lo, a Benaia, então Salomão ordenou. Então Benaia entrou lá na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei lhe ordena que saia logo daqui. Não, respondeu ele, eu vou morrer bem aqui. Benaia relatou ao rei o pedido que Joabe quis. Então o rei ordenou a Benaia, pois faça do jeito conforme o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue que há. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que ele derramou dos homens mais justos e melhores que ele. Sem o conhecimento do meu pai Davi, foi que ele atacou, e usando a espada, a esses dois ele matou. Um era comandante do exército de Israel, chamado de Abner, filho de Ner. O outro era o comandante do exército de Judá, Amasa, que era filho de Jeté. Que recaia sobre a cabeça de Joabe o sangue destes homens inocentes, e também sobre a cabeça dos seus filhos, a cabeça dos seus descendentes. E isso não seja só hoje, mas que seja para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre o Davi em todos os dias, sobre os seus descendentes, sobre o seu trono e sobre a sua dinastia. Então Benaia, filho de Joiada, foi e atacou a Joabe e ali o matou. Lá na sua casa no campo foi que ele o sepultou. No lugar dele, o rei nomeou Benaia para o exército comandar e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei para com ele conversar e disse, construa para você uma casa em Jerusalém, você nela morará e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo que no dia que você sair e o vale de Cedron atravessar, então você será morto e por isso você se responsabilizará. Simei respondeu ao rei, a sua ordem é boa, o teu servo lhe obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém até muito tempo passar. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis,
filho de Maaca, que em Gate era rei. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate, eles estão lá. Então Simei selou um jumento e foi até lá, para Quis, aqueles servos, aqueles escravos procurar. E trouxe os escravos de volta, Simei os trouxe de lá. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado, na presença do rei, imediatamente Simei foi convocado. Ele perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não a adverti dizendo, no dia em que você for para qualquer lugar, outro lugar, esteja certo que você morrerá. E você me respondeu: essa ordem é boa ao rei. Por que então não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe como você prejudicou meu pai Davi. Agora a sua maldade sobre a sua cabeça o Senhor faz recair. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre, conforme já foi prometido. Então o rei deu ordem a Benaia e este atacou Simei e o matou. Assim o reino foi bem estabelecido e nas mãos de Salomão por muito tempo ficou. Nós vemos aqui um capítulo não muito agradável, né? Vinganças, lavagens de roupa suja com muito sangue. Oh, meus queridos, naquele tempo não é que era permitido, mas era a forma que Deus tinha de agir com os seres humanos. A graça de Jesus escancarada para mim e você não age dessa forma. Nós somos motivados a amar e perdoar. Perdoar os inimigos, amar os que nos perseguem, viver para servir uns aos outros. Você está disposto? A palavra de Deus é bem compreendida por você? Se você não compreendeu muito bem ainda, quiser explicações, nós estamos às ordens. Só mandar um recadinho e nós estaremos então nos preparando para conversar com você sobre isso. Mas nós esperamos que o Deus Espírito Santo seja seu grande conselheiro, seu grande professor e que você, através da palavra dele, seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta para mais um capítulo do Bíblia em Poesia. Até lá!